Olá, meu nome é Antônio Marcos, sejam bem-vindos ao canal Dilema Urbano. Vou começar pedindo para vocês se inscreverem no canal porque hoje teremos bons sonhos, ou não, com When I Dream. Esse é o When I Dream. Nele, iremos adormecer e ter uma noite intensa de sonhos, onde as fadas, os bichos papões e os Sandmans irão nos guiar para lados distintos dessa longa aventura. Agora eu convido vocês a conhecerem os componentes desse belíssimo jogo. Bom, pessoal, antes de eu começar a mostrar os componentes do jogo, eu queria falar um pouco das mecânicas, que são jogo em equipe, memória, narração de história e dedução. Ele comporta aí de 4 a 10 pessoas. O tempo médio de jogo é 30 minutos, mas isso pode variar um pouco, dependendo de quantos jogadores estiverem na mesa. Com menos jogadores, ele vai demorar um pouco menos. Com o número máximo, pode ser que ele chegue a esses 30 minutos, mas não vai passar mais disso, tá? As partidas, elas são rápidas, são bem tranquilas. Então, vamos lá. Bom, esse daqui é o nosso tabuleiro. Vai ser nele que a gente vai montar a nossa aventura de sonhos intensos, né? Essas aqui são as cartas de personagens que o jogo tem. Então, nós temos no jogo os Sandmans, temos bicho-papão e temos fadas, né? Então, esses 3 carinhas aqui, eles vão influenciar os sonhos, né, do jogador que estiver como sonhador naquela rodada. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Nós temos aqui a cama, né, que vem com todas essas cartas aqui. As cartas são frente e verso e cada face da carta tem 2 palavras, né? Então, por exemplo, aqui nós temos nessa carta a palavra máscara e a palavra chifre. Na outra face nós temos aqui, ó, malabarista e bomba. Então isso dá um fator de rejogabilidade muito alto para o jogo. Então, basicamente a montagem do tabuleiro é essa. A gente vai colocar, né, essa cama aqui na parte do tabuleiro central, né? Vai ser colocado dessa forma. Iremos embaralhar todas essas cartas, né? Então a gente vai pegar todas essas cartas, a gente vai embaralhar e colocar aqui, certo? Na parte superior aqui da cama, nós vamos colocar essa cabeceira aqui, que tem a finalidade de esconder uma das palavras para não confundir os jogadores na hora de estar passando as dicas, tá? Nós temos também essa ampulheta que acompanha o jogo, né? Uma ampulheta muito bacana, muito legal. Ela vai nos ajudar a controlar o tempo de sonho do jogador que foi o sonhador da rodada. Nós temos essa venda, que também vem do jogo, tá? Que serve para poder impedir que o sonhador veja quais são as palavras que vão estar aqui na cama. E temos as fichas, aqui os tokens de pontuação. Temos de 5, né? Temos aqui com 1 e temos aqui com 10 e o valor 20. Então, tem bastante ficha, tem bastante tokenzinho aí para vocês estarem marcando a quantidade de pontos que vocês forem adquirindo no decorrer das rodadas, tá? Só devolver aqui. Então vamos para a parte, né, importante, que é a parte aqui de como a gente faz para jogar. Então vou dar uma breve explicação de como funciona, tá? Nada muito extenso. Então, a gente vai ver com quantas pessoas vão ser a partida que a gente vai jogar. Aqui no manual, ele sempre mostra para vocês, na preparação do jogo, com quantos jogadores vocês forem estar jogando, quais são os personagens que vai estar
né, vigente naquela configuração de jogo. Então, por exemplo, se nós fôssemos jogar com 4 pessoas, que é a quantidade mínima do jogo, iriam ter uma fada, um bicho-papão e 2 Sandymans. Então, nós iríamos vir aqui e pegar uma fada, um bicho-papão e 2 Sandymans, né? O restante das cartas não iriam ser utilizados. Então, nós iríamos embaralhar isso de uma forma que os jogadores não vissem, né? E nós iríamos distribuir isso para os jogadores que seriam as pessoas que iriam dar dicas para a palavra que está aqui. Então, sempre vai sobrar uma carta, isso é intencional, tá? Então, o jogador que for o jogador da vez, como o sonhador, vai colocar essa venda, né, de uma forma que ele não consiga ver a palavra que está aqui. Ao iniciar a rodada, nós vamos, né, colocar a ampulheta para estar medindo esse tempo. E aí, os jogadores vão começar a dar dicas desta palavra aqui. Então, por exemplo, as fadas, elas sempre pontuam por ajudar o sonhador a acertar as palavras. Então, todas as palavras que a fada conseguir fazer o sonhador acertar, ela vale pontos no final. Eu já explico como funcionam as pontuações. E a gente vai sempre separar os acertos desse lado da cama. Os bichos papões, eles têm a intenção de fazer o jogador errar aquela palavra. Então, ele tem que dar dicas de uma forma que os jogadores pensem que aquilo não é o que ele está imaginando ser. Um exemplo de vaca, né? A gente sempre vai ter que dar dicas de uma forma que... com algumas regras, na verdade, vamos dizer assim. A gente não pode falar palavras, né, que sejam sinônimos, né? Isso não é permitido no jogo. E a gente não pode dar dicas, por exemplo, falar a palavra em inglês. Se fosse, por exemplo, porco, a gente não poderia falar pig, né? E não podemos falar palavras que sejam da mesma família. Por exemplo, príncipe, nós não poderíamos dar uma dica como princesa. E não poderíamos falar palavras similares. Por exemplo, pelo, a gente falar gelo. Isso também não é permitido. Então a gente iria começar a dar dicas para a vaca, por exemplo, pasto, leite, bezerro, e a gente sempre pode dar dicas com uma única palavra. Então, uma pessoa vai dar uma dica, a outra pessoa vai dar outra dica, e assim vai indo até o jogador se sentir confortável de tentar adivinhar aquela palavra. E quando ele falar a palavra, vamos supor que ele fale vaca, que é o que está aqui, a gente só vai colocar a palavra para o lado de acerto e vamos começar a dar dicas da nova palavra que apareceu. E o jogador não pode saber se ele acertou ou não. Então, todos na mesa têm que ficar em silêncio de uma forma a não transparecer que ele consiga saber o que está certo ou errado. Eu já vou explicar o motivo disso. Então, quando chegarmos aqui em berço, o bicho-papão vai sempre tentar dar dicas para que ele erre essas palavras. Então, no caso de berço, os jogadores podem começar a dar dicas relacionadas a berço e o bicho-papão pode pegar algo relacionado ao berço e tentar trazer para um outro lado. Por exemplo, como uma madeira, alguma coisa que for relacionado a isso, de forma que o jogador erre. Então, no berço, vamos supor que foi o jogador sonhador errou a palavra. Então, nós separamos para esse lado. Os Sandymans, eles têm... O trabalho do Sandman no jogo é equilibrar isso. Então, ele sempre vai estar para um lado ou para o outro. Se as palavras já estiverem pendendo mais para acerto, o Sandman vai tentar equilibrar o jogo de forma que o jogador passe a errar também para o outro lado. Porque ele sempre pontua mais se o jogo estiver equilibrado nesse sentido. Então o jogo vai sempre fluir dessa forma. Acabou o tempo da ampulheta, o jogador para, todo mundo para, e o jogador tem que tentar adivinhar as palavras que ele acertou ou errou, né? Ele vai ter que lembrar todas essas palavras em forma de sonho. Então, neste exemplo, nós temos essas 3 palavras que o sonhador achou que está certo ou que está errado, ele não sabe, né? Então, por isso que vocês não podem deixar transparecer, porque isso também vale pontos extras se ele conseguir acertar todas as palavras que estão do lado de acertos. Então, ele tem que inventar um sonho, né, onde tem a palavra vaca, framboesa e berço. Por exemplo, estava num pasto onde tinham muitas vacas,
Elas estavam comendo framboesas e de repente eu me deparei com um berço no meio desse pasto e acordei. Depois que ele falar, a gente vai ver, né, quais foram as palavras que ele acertou deste lado. Por mais que ele tenha falado várias outras palavras, vamos supor que ele tenha errado várias outras e não tenha se lembrado dessas desse lado, caso ele se lembre de todas as palavras que estão desse lado, ele vai ganhar mais 2 pontos por isso. Os Sandmans, eles pontuam sempre pelo lado que tiver mais pontos, desde que tenha uma única carta de diferença. Então, neste exemplo, o Sandman faria 3 pontos. Ele ia pontuar por esse lado. Agora, se a diferença de cartas fossem mais que uma, ele iria pontuar pelo lado que tem menos cartas, por esse. Se ele conseguir manter um equilíbrio perfeito, né, onde ele consiga equilibrar os dois lados, ele ainda ganha 2 pontos extras por isso. Os bichos papões, eles sempre vão pontuar pelo lado dos erros do jogador. Então o jogo gira dessa forma. Todos os jogadores vai ser uma vez sonhador, e as cartas de personagem vão ser sempre sorteadas de forma aleatória, e o jogo vai se passar dessa forma. Então, este é basicamente o jogo. Agora vamos para o próximo bloco, onde eu vou dar a minha análise final sobre o When I Dream. Bom, pessoal, esse é o When I Dream. Eu gosto bastante da dinâmica do jogo. Ele é rápido, divertido e bem fácil de jogar. Outra coisa que eu queria ressaltar é a quantidade de jogadores que ele comporta. Dessa vez eu quis trazer um jogo para mostrar para as famílias com bastante integrantes que dá para levar todo mundo para a mesa na hora de jogar. Ele tem um custo-benefício médio, mas uma boa opção seria vocês dividirem esse preço, né, entre os integrantes da família de vocês. Se vocês gostaram do jogo, comentem aqui, ativem o sininho de notificações e receba sempre os nossos conteúdos de entretenimento e dilemas do dia a dia. Obrigado pela presença de todos e até a próxima!